Cadê o povo de Deus? Cadê os eleitos de Deus? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Começando a live hoje mais cedo. Deus abençoe. O som já começou a reclamar do som. Oh, meu Deus. Tá melhor o som agora? Aumente seu som. Aumente o seu som. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em São Tomé e Príncipe aqui agora, são 6h25 da tarde. Eita Deus, tivemos um dia abençoado, tivemos um culto pela manhã aqui na associação onde nós estamos e tivemos também um trabalho à tarde no Gogó, mas foi uma bênção de Deus. Deus abençoe o irmão Diego, irmão Elias. Deus abençoe a todos os irmãos. Algumas almas aceitaram a Jesus, eu acho que isso que importa, né? O mais importante para nós é ver almas se rendendo ao Senhor Jesus. A gente vai colocar fotos e vídeos para vocês acompanhar todo o trabalho. E foi uma verdadeira bênção, bênção de bênção mesmo. Glória a Jesus. Como é bom fazer a obra de Deus, como é bom nos envolvermos nos mistérios de Deus. Como é bom. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Estou muito feliz, irmãos, porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E eu tenho certeza que estar aqui nesses dias é um propósito de Deus. É um propósito do Senhor. E eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que têm nos ajudado. A gente teve um trabalho maravilhoso no Amazonas também, maravilhoso, do Dia das Mães, hoje numa das igrejas que a gente inaugurou no ano passado, que envolveu uma comunidade inteira. O nosso pastor Carlos Vieira está lá, a todo vapor, trabalhando junto com a missionária Zil, o pastor Aminadeb, e também o evangelho está sendo anunciado. Nós estamos construindo a igreja para inaugurar agora em junho, lá em São Gabriel, e estamos aí crendo que por esses dias nós iremos inaugurar a igreja, fazer a laje da igreja do Beco 30. Então tem muito trabalho sendo executado, muito mesmo, e temos ainda 2 cruzadas aqui para realizar em Luanda. Uma no próximo fim de semana agora e outra no dia 31. Meu Deus, é muita coisa para realizar. Tem as conferências, tem a visita aos missionários, mas está sendo uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Glória a Jesus. Eu quero louvar todos que estão conosco aqui, através das suas orações e através das suas contribuições. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem abençoado essa obra, você que tem semeado
nessa obra. Glória a Jesus. Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. E não deixe de nos ajudar, irmãos. Eu sempre digo para vocês perguntar ao Espírito Santo de Deus sobre essa obra. E eu sei que Deus tem falado, Deus tem tocado nos corações. E muitas das vezes as pessoas têm rejeitado a voz do Espírito. Então não resista à voz do Espírito e faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, tem muita gente reclamando do som baixo, que eu estou usando esse microfone. Aumente seu volume aí, em nome de Jesus. Aumente o seu volume aí, em nome de Jesus. Aumente o som aí, em nome de Jesus. Melhorou? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, ontem, Deus abençoe, irmão Elias e Afonso Cláudio. Eu publiquei uma capa da The Economist e eu não falei sobre ela, só o pastor Carlos que faz isso. E a capa, ela fala do apocalipse pela falta de trabalho. Olha só que interessante. Apocalipse pela falta de trabalho. E eles estavam jogando para 2030, o que vai começar a acontecer no próximo ano. Então, a matéria da The Economist diz assim: prepare-se para um apocalipse de emprego causado pela IA. Ainda não chegou, mas os governos deveriam criar uma rede de segurança. Aí vem o lançamento do ChatGPT em 2022, impulsionou o boom da inteligência artificial e provocou uma série de alertas dos chefes da IA sobre uma iminente apocalipse do mercado de trabalho. Não importa que eles tenham motivos para exaltar o poder disruptivo de seus produtos ou que o emprego nos países desenvolvidos esteja próximo de níveis recordes. A mensagem sombria foi assimilada. 7 em cada 10 americanos acreditam que a IA dificultará a busca por emprego. Quase um terço teme perder o próprio emprego. A escassez de vagas para graduado, especialmente programadores, amplifica esse temor. Alguém aqui sabia que na União Europeia eles colocaram um filtro de bloqueio na IA para que os médicos e alguns especialistas continuem trabalhando? Então, veja bem, a gente sabe que existe muito filtro de internet que bloqueia acessos. Então, eu vou dar um exemplo daqui onde eu estou. Foi feito um vídeo aqui falando da falta de saneamento básico, de questão de falta de água, e a internet bloqueou esse vídeo. Por quê? Porque fala mal de um assunto específico que pode ocorrer no país. E por que a internet barrou? Porque, com certeza, o governo paga para que não sejam divulgadas imagens ruins, porque é um país turístico, vem muito turista para cá e eles não querem passar uma imagem da forma que foi passada. Então, o país paga muito caro aos provedores de internet para pôr um filtro
para que a informação chegue da forma que o governo quer à população e aos turistas. A mesma coisa aconteceu na União Europeia esse ano. Eles colocaram um filtro. Qual é o objetivo desse filtro? Para que as pessoas não acessem tanto a IA e para que haja emprego ainda em alguns especialistas e até na medicina. Você sabia que a precisão de um robô médico é de 80% a 90% diagnóstico? E o médico, o acerto de precisão dele é de 60% a 70%. O que isso quer dizer? Que a precisão da IA para dar um diagnóstico de enfermidade, como aconteceu no Brasil, teve um menino que foi em vários especialistas, em vários médicos, e não descobriu o que ele tinha. E aí o que ele fez? A família pesquisou no ChatGPT, e o ChatGPT descobriu o que a criança tinha. Pastor Carlos, o que isso significa? Significa que principalmente os formados podem perder os seus empregos nos próximos anos para a inteligência artificial. Eu não sei se alguém aqui tem usado o Claude, mas é algo assustador a IA do Claude. Você consegue programar essa IA para trabalhar para você sozinha, sem você precisar fazer nada. Tem alguém aqui que usa o Claude? Que já começou a usar? Alguns ficam assombrados com o poder do Claude. Então, ela consegue enviar e-mails, responder mensagens, fazer N situações que precisaria, muitas das vezes, de uma equipe, né? Eu falei aqui esses dias de uma advogada. Ela criou uma defesa que levaria o dia inteiro em apenas 5 minutos no Claude. O que isso significa? Que, no futuro, esse advogado que usa a IA para fazer uma defesa, num futuro próximo, a IA vai agir sozinha, sem precisar do advogado dando comando. A nossa irmã acabou de falar que na Alemanha, olha só o que a irmã... empresas estão declarando falências por causa da IA. E olha aqui o que a irmã Rosilene Prata está dizendo. Eu estive ruim, deixa eu achar aqui a mensagem da irmã. Por um mês vindo da UPA, ninguém resolvia. A IA resolveu me dizendo o que eu tinha e os remédios certos a tomar. Meu Deus, olha que perigo. A irmã foi durante um mês, indo no posto de saúde e voltando, e ninguém diagnosticava o que ela tinha. Ela deu o comando à IA, os sintomas que ela estava sentindo, e a IA resolveu o problema dizendo os medicamentos que ela deveria tomar. Diga misericórdia. É um problema, irmãos. A gente tem aqui, eu vou falar não vou citar nome, mas tem uma pessoa que nos segue aqui, ela não está aqui, mas o ChatGPT tem sido o terapeuta dela. Imagine, ela tem conversado com o ChatGPT e ela comentou comigo assim: pastor, parece que ele me conhece melhor do que meu marido, do que meus filhos, e o terapeuta dessa irmã está sendo o ChatGPT. Diga, o sangue do Cordeiro tem poder. Qual é o problema disso tudo, irmãos? É que eles já declararam, né? O problema é que já foi declarado. O que já foi declarado? Já foi declarado que até 2030 eles estão criando um mecanismo, um modelo, um meio para
Deus abençoe irmã Sônia. Olha o testemunho da irmã Sônia, ela está agradecendo que ela estava com depressão e foi orado por ela e ela foi liberta. Ela está agradecendo. Deus abençoe irmã Sônia. A irmã é uma bênção de Deus. Então, qual é o problema, irmãos? O problema é que a gente caminha. Para quem conseguir, eu acabei de ver agora que Sam Altman declarou que nos próximos 5 anos, a IA vai fazer tanto milionários como os últimos 20 anos ainda não teve. O que isso significa? Que quem saber trabalhar vai conseguir ainda ganhar algum tipo de dinheiro. Mas a gente vai ver uma divisão de classe assombrosa. Os ricos permanecerão ricos, a classe média será destruída e igualada, e nós caminhamos para uma renda básica universal. Então, como tudo está sendo digitalizado, o grande problema é, diante da digitalização de tudo, é que hoje, através, por exemplo, se você paga tudo via internet, imagine que você paga água, luz, gás, internet, tuas contas, tua alimentação, tudo no digital, tudo via conta, via Pix. Então, o governo sabe quanto você gasta para comer, quanto você gasta de gasolina, quanto você gasta de gás e energia, e o governo pode ter determinado, diante dos teus gastos, se você está exagerando ou se está dentro de um padrão de vida normal, e ele pode determinar quanto você precisa para sobreviver no futuro. Então, é algo assombroso. Assombroso, porque o índice de desemprego que isso vai gerar, eu não sei se alguém viu aqui o que foi publicado no X, um robô trabalhou 8 horas direto e trocou de cargo com outro robô. Alguém viu essa reportagem? Eles fizeram o teste, é interessante essa reportagem, porque é tipo trabalhando em, como é que fala de qualidade? Inspeção de qualidade. O robô ficou separando os pacotes durante 8 horas sem parar, e ainda eles fizeram o robô trocar de turno com outro robô. Num futuro próximo, o filme Jackson vai se transformar, o desenho dos Jacksons vai se transformar numa verdade. É normal você ir em casas e ver um aspirador de pó que é um robô. Mas num futuro próximo você vai entrar nas casas, na casa e os robôs estarão trabalhando como empregados. Olha só o que a irmã Vilma está dizendo aqui. Há 3 semanas atrás, meu esposo ligou para o plano de saúde do meu sogro e quem atendeu foi a IA chamada Sofia. Você já pensou, meu Deus, a Sofia e tantos outros nomes de IA estão aí conversando conosco a todo momento. O problema, sabe qual é o problema, irmãos? A gente está se acostumando a falar com as máquinas. Então, a gente já está sendo sugado para essa era de digitalização de robôs. Os robôs, olha aí, a irmã Fernanda está dizendo que no serviço dela já tem um robô. Quem aqui já tem robôs na sua área de trabalho? Quem aqui já tem robôs trabalhando onde você trabalha? Em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina, a gente já tem policial robô. Então, as pessoas que andam ali na Avenida Atlântica, na Quinta Avenida, onde são áreas muito movimentadas pela elite ali, já tem muito robô na rua, que são
policiais, eles têm reconhecimento facial e eles estão na rua para monitorar. E se encontrar alguém com pedido de prisão, eles vão alertar a viatura mais próxima, e irão mandar prender a pessoa que foi identificada pelo robô na rua. Essa área já está sendo usada em São Paulo, Curitiba, irmão Mírios mora em Curitiba, está aí. Em Curitiba, tem muita gente sendo presa por causa de monitoramento via inteligência artificial. Olha só, a irmã Luzia está dizendo que a IA do celular dela dá gargalhada conversando com ela. Aí a gente não sabe quem é mais doido. Desculpa, irmã Luzia, eu estou brincando. Muitas das vezes as pessoas, a gente está tão ligado que a gente não percebe o quanto isso já faz parte da nossa vida. Essa é a questão, né? E a gente vai ver essa questão se tornar cada vez mais real. Então, a capa da The Economist dessa semana, ela fala desse apocalipse. Qual é o apocalipse? O apocalipse do desemprego. Está chegando. Outra questão, meus irmãos, que a gente precisa entender, né, que do nada, em menos de um mês, a gente está vendo aí vários tipos de vírus se proliferando. E aqui na África, né, surgiu no Congo ontem, né, a OMS já fez um alerta de uma possível transmissão em massa do vírus Ebola. Então, segundo o que estão dizendo, o novo surto mortal e sem tratamento autorizado e avançado pelo continente africano. No leste da República Democrática do Congo, enfrenta mais um cenário de crise sanitária com o avanço de um novo surto de ebola na província de Ituri. Segundo informações da agência, o número de vítimas fatais já atinge ao menos 80 pessoas. E esta nova onda de doença, impulsionada por uma cepa altamente contagiosa, cuja transmissão ocorre por meio de contato com fluidos corporais, o avanço rápido do vírus acendeu o alerta em toda a região central da África. De acordo com os dados mais recentes divulgados por autoridades de saúde africanas, o balanço que antes apontava 65 mortes e 246 casos, Deus abençoe Manjerusa, suspeitos subiu rapidamente. Esse já é considerado o 17º surto registrado no país desde a primeira identificação em 1976. Embora o ebola seja uma enfermidade rara, sua gravidade é extrema, apresentando um histórico frequentemente fatal aos infectados. E aí eles estão falando de, além de o vírus estar lá, a cepa é muito mais forte. Muito mais forte. E agora, irmãos? E agora? Nós estamos novamente, né, com um navio, tem 1.700 pessoas confinadas. O nome do cruzeiro, né? Mais de 1.700 pessoas confinadas num cruzeiro em Bordeaux por suspeita
de novo vírus. Isso é na França. Autoridades sanitárias da França informam nesta quarta-feira que mais de 1.700 pessoas foram colocadas em confinamento a bordo de um navio de cruzeiro ao Largo de Bordeaux, sudoeste da França. Entre os 1.233, olha o final aqui, 33, tudo que envolve 33 é meio... Vocês viram que o William Bonner ganhou 33 estatuetas lá no programa do SBT e ele se tornou o grau-mestre da maçonaria, o grau 33. Uma pessoa de 90 anos morreu e cerca de 50 pessoas apresentam sintomas no navio. Segundo as autoridades de saúde citadas pela agência da França, estão em curso análises para deletar a possível presença de novo vírus. Para além dos mais de 1.200 passageiros, há ainda 514 tripulantes a bordo. O governo diz que existe a suspeita de uma epidemia de gastroenterite a bordo, fazendo referência à possibilidade a mesma está relacionada com novos vírus. Agora veja que eles estão dando, tanto do navio do Antavírus que saiu da Argentina, como esse, eles estão dando todos os lugares que os navios passaram. Então veja bem, antes de chegar a Bordeaux, o navio Ambassador, que partiu da ilha na Escócia em 6 de maio, parou na Irlanda do Norte, Liverpool, na Inglaterra, e está no oeste da França. De recordar que, a 9 de maio, mais de 100 pessoas ficaram doentes com morovírus a bordo de um cruzeiro que partiu da Flórida, nos Estados Unidos. Veja bem, está falando aqui de outro navio com mais 100 pessoas doentes. O norovírus é o principal causa do surto de diarreia e vômito nos Estados Unidos. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doença, e propaga-se através de contato direto com outras pessoas infectadas, consumo de alimentos e bebidas contaminadas com o vírus e tocando em superfícies contaminadas, exatamente como o coronavírus. Então, veja bem, irmãos, eu estou falando aqui, a gente teve um navio que saiu da Argentina, que teve 3 mortes, 4 mortes, e todas as pessoas voltaram para mais de 20 países. Nós estamos com outro navio com mais de 1.700 pessoas isoladas, e teve no dia 9 de maio um navio que saiu da Flórida com 100 pessoas com o vírus. Do nada. E aí a gente tem o dito desenho dos Simpsons, mostrando um navio com pessoas contaminadas. O irmão Miros está dizendo aqui que os navios é um excelente campo de concentração, de isolamento, Só que qual é o outro grande problema que eu vejo, irmãos? No navio do Antavírus tinha 22 países em um navio só. Você já para imaginar? Imagine um navio que já passou por 3 países e está com 1.700 pessoas a bordo. Tem pessoas do mundo todo dentro de um navio desse. Então, veja, a gente está com as pessoas do Antavírus, deu 44 dias de isolamento social para todos que saíram daquele barco. Nós estamos com essa embarcação da França. E também estamos com o surto de ebola no Congo, que matou mais de 80 pessoas. Então, eu queria que isso fosse uma teoria, mas eles estão preparando o mundo. E eu já disse, e muitas pessoas disseram, o que a gente disse?
que é após a Copa do Mundo que algo vai acontecer. Após a Copa do Mundo, muitas coisas vão acontecer. E eu também disse, né, eu não quero tocar na questão da Cristina Maranhão, irmãos. Eu não quero tocar no ministério dela, né? A Bíblia diz que nós devemos reter o que é bom. Mas a Bíblia também manda julgar o profeta. Quem lembra aqui, ou quem estava na live dizendo que eu disse que iria surgir profetas? Eu disse aqui que iria surgir profetas dizendo que viria uma nova pandemia mundial. Quem lembra aqui que eu disse que iria surgir profetas falando que iria surgir e iria dizer, Deus me mostrou. E aí, novamente, está aí, irmãos. Está aí a Cristina Maranhão, está aí a profecia dela rolando na internet, que ela fala de uma epidemia que está surgindo. E usando o nome de Deus. E, irmãos, não precisa, eu falei para vocês, é muito difícil você usar o nome assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada, e você querer ser o alvo do que Deus falou, sendo que é notório que está em curso uma nova pandemia. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu disse agora? É muito perigoso você usar o nome de Deus e dizer, Deus me mostrou, Deus revelou, sendo que está muito claro, irmãos. O que está claro? Uma crise econômica, está claro um apagão, está claro um vírus, está claro, não é, irmãos, tem muitos profetas que nunca deveriam ser chamados de profetas. Então, eu digo com muito temor no meu coração, irmãos, cuidado. Porque o que é visível, não adianta você querer usar o nome de Deus. Não use o nome de Deus, né? Aí tem o profeta dos Estados Unidos, apesar que o profeta dos Estados Unidos, ele disse até a orelha que o Trump ia levar o tiro, né? Aquele de lá ainda. Mas a gente tem que entender o que é Deus ou o que é real. A gente está caminhando para a iminência de muitas coisas. Dentro dessa nós já estamos dentro da nova ordem mundial, irmãos. E é o próximo assunto que eu quero falar. Não é que nós vamos ver a nova ordem mundial está em curso. Deus abençoe, mãe Elizabeth, pela sua ajuda. Né? Os próprios criadores dessas coisas, irmãos, os próprios criadores de tudo isso estavam dizendo que não era quando nós teríamos, não é se teríamos uma nova pandemia, é quando ela ia chegar. E eu falei ontem, e não tinha visto ainda, algo que eu quero tratar com vocês aqui. Irmãos, eu não estou mostrando as imagens para vocês, porque eu estou gravando no meu celular, mas o que eu vou falar aqui é muito sério. Eu falei ontem que Trump tinha entregado Taiwan para a China. Quem lembra? Quem lembra que eu falei que Trump entregou a Taiwan para a China? Quem lembra que eu falei ontem à noite? Eu não estou dizendo. Olha o que explodiu na internet hoje. O acordo foi pesado. Então, irmãos, veja bem. Após pressão de Xi Jinping, Trump adverte Taiwan e diz que se opõe à independência
da ilha. Segundo a legislação dos Estados Unidos, Washington é obrigado a fornecer armas a Taiwan para a defesa, mas não está claro se as forças americanas ajudarão a ilha em caso de ataque. Olha o que acontece, irmãos. Trump está dando Taiwan de graça para a China, para tomar a América Latina e fazer uma aliança Israel e os árabes. E a União Europeia está sendo abandonada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tirando suas tropas e seus armamentos da União Europeia para entregar a União Europeia à Rússia. Vocês entendem que está surgindo três pontas? Olha o que diz aqui, ó, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nessa sexta-feira, dia 15, contra qualquer declaração de independência depois o seu homólogo chinês, Xi Jinping, pressionou para que Washington não apoie a ilha. O mandatário americano deixou claro que se opõe a uma declaração de independência de Taiwan. Não tenho vontade de que alguém declare a independência. Sabem, supondo que temos de percorrer 15 mil quilômetros para ir para a guerra, disse Trump. Segundo um trecho de uma entrevista na Fox News, ele disse: quero que Taiwan, eles se acalmem. Quero que a China se acalme, declarou. Irmãos, o que ele disse? Nós estamos a 15 mil quilômetros de Taiwan e eu quero que a Taiwan se acalme. O que Donald Trump está dizendo? Eu entreguei Taiwan de graça para Xi Jinping. E quer que eu seja sincero, irmãos? Você quer que eu seja sincero? É melhor que ocorra isso sem uma guerra, tá? Por quê? Porque com o Hormuz fechado e Taiwan, se a China tomar Taiwan, se eles fechar o oceano, irmãos, acabou. A economia entra em colapso, eu não digo em meses, talvez em um mês a gente entre numa recessão sem precedentes no âmbito mundial. Vocês estão entendendo o nível que nós estamos chegando? É muito assustador. E é o que está no filme 1984. A Eurásia, olha só, a Eurásia, a Lestásia e a Oceania, como que se o mundo fosse dividido em três. Então, o que está dando a entender? A América vai ficar com a América Latina inteira, a China vai ficar com parte da Ásia e a Rússia é capaz de ficar com a Europa e outros países. Irmãos, isso não é teoria. Vai ser semana que vem, irmã Josiane. Sexta-feira que vem vocês vão ver as casas dos irmãos tudo com luz dentro. Glória a Deus. Olha que coisa doida que nós estamos vivendo. É por isso que eu disse, nós não vamos entrar na nova ordem mundial. Nós já estamos vivendo a nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial está em curso. Agora, irmãos, eu presto muita atenção em movimentação. Então, veja bem, Donald Trump visitou o Vladimir Putin. Antes de Donald Trump entrar no governo, Bashar al-Assad saiu da Síria, se refugiou. Olha só, irmãos, o Bashar al-Assad saiu da Síria e se refugiou
na Rússia. Donald Trump ganhou e foi visitar o Putin. Na semana que Trump saiu de Putin, ele manda os navios para a Venezuela. Ele fez um acordo com Vladimir Putin para tomar a Venezuela da Rússia, porque tinha armamento, soldados e muita coisa da Rússia dentro da Venezuela, Rússia e Irã. Olha só, irmãos. Olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo. E aí, veja bem, automaticamente Trump não entrou mais em questão concernente à Ucrânia. E aí ele começa a tomar a América Latina inteira. Alguém está vendo como é que está sendo o discurso do oponente de Pietro na Colômbia? O camarada está fazendo campanha política com vidro blindado e um monte de soldado fazendo a segurança dele. Porque o Pietro vai cair dentro da Colômbia, e eu tenho dito para vocês que o Lula vai cair aqui no Brasil. O que eu vejo nesse áudio do Flávio Bolsonaro aí é que eles estão querendo abrir espaço para uma terceira opção no Brasil, tá? Que não seja nem Lula e nem Bolsonaro. E eles estão forçando uma situação. Ontem eu falei para vocês, e hoje se confirmou, André Mendonça diz que quem vazou o áudio do Vorcaro foi os advogados do Vorcaro que soltaram o áudio para ameaçar. É uma ameaça que eles fizeram ao próprio ministro. Então, veja, o Trump quer a América inteira, ele vai derrubar Cuba, ele já derrubou vários governos, no Peru também está com problema na eleição, né? No Peru, e eu acredito que a direita entra no Peru. Costa Rica entrou uma presidenta de direita. O que falta é Nicarágua. Na Bolívia está tendo meio que uma guerra civil, porque a esquerda se levantou por causa do novo presidente de direita. Veja, é tudo narcotraficante, irmãos. Que quem financiava tudo isso era o Foro de São Paulo. O que está sendo dissolvido na América Latina é o Foro de São Paulo. E o cabeça do Foro de São Paulo está no Brasil. E o que eu percebo é que Donald Trump está cozinhando o Lula. Igual se mata sapo, né? Você sabe que a história do mata-sapo é só colocar o sapo dentro de uma panela e ligar ela para ferver. Ele vai morrer e nem vai perceber. É essa visão que eu tenho do que está acontecendo. Agora, quem será a nova via do Brasil, que é uma incógnita. É uma incógnita. Mas eu fiquei, irmãos, com essa entrega de Donald Trump de Taiwan, é algo assim, de um posicionamento político. A saída das tropas e do armamento americano da União Europeia deixa a União Europeia totalmente vulnerável. Olha que coisa estrondosa está se começando diante dos nossos olhos. É a síndrome do sapo cozido. Então veja que é muito forte toda essa questão geopolítica que nós estamos vivendo. E não pense, irmãos, é tudo programado. O que nós estamos vivendo agora é programado. Uma das coisas, olha só, saiu um vídeo meu agora, né? Fique aqui. Uma das coisas que eu digo para vocês, né, que eu disse ontem na live e volto a dizer agora para vocês, é que a China é um produto americano. E as pessoas ficam até bravas quando eu falo com isso, achando, não, a China será a próxima potência mundial.
Não, irmãos, a China é um produto americano. Porque quem alimenta a economia da China estava sentado com Xi Jinping na mesa. Então, veja, tudo que a China produz é através de capital estrangeiro. Também teve a questão de Hong Kong, né? O irmão Júlio está falando aqui, né? Que o Hong Kong pertencia à Inglaterra e foi entregue para a China. Agora, Taiwan, sem a proteção americana, irmãos, Taiwan não tem armamento e não tem força para combater a China. É melhor se entregar. E eu vou repetir o que eu disse. Eu vou repetir o que eu disse. Irmãos, é a melhor coisa para você e eu termos um respiro. Ter um respiro, sabia? É que haja uma transição pacífica em Taiwan sem uma guerra. Sem uma guerra. Porque se nós tivermos uma guerra, vai fechar o oceano lá. Eu tenho um vídeo do Paulo Guedes. Deixa eu ver se eu coloco pelo menos o áudio aqui para vocês escutar desse vídeo do Paulo Guedes. Eu quero ver se eu tenho ele aqui. Que Paulo Guedes ele não está lá no outro computador, né? Ele fala claramente que é para os países se preparar, comprar de países próximos. Tudo isso Paulo Guedes falou. Porque se a China invadir Taiwan, o oceano fecha e o mundo é escravo. O mundo, vou repetir, é escravo da China para abastecer o mundo. Então, não é teoria, irmãos, é realidade. É uma realidade tão cruel que muita gente não quer enxergar. Então, eu vou repetir, é melhor, é muito melhor que Taiwan seja tomada pela China sem lançarem mísseis, sem entrarmos em uma guerra. Porque com o que está acontecendo lá no Irã, se acontecer do outro lado, aí o mundo vai entrar em colapso econômico muito mais rápido do que muita gente imagina. Mas, eu volto a repetir, Donald Trump já entregou Taiwan, para a China. O acordo foi brabo, tá? O acordo foi brabo, foi muito brabo. Irmãos, eu tenho dito para vocês que Deus vai intervir na terra, né? Aconteceu algo na China esses dias, foi publicado no dia 15, há 2 dias atrás, que deve nos chamar a atenção. A China fez história com a primeira clonagem em massa de cabras super produtoras de leite. Clonagem de animal. A gente sabe, eu acredito que desde 2000 existe essa ideia da clonagem humana. O Brasil teve ainda uma novela, como é que era o nome da novela? Clone. Eu não sei se alguém aqui não era crente e assistiu Clone. Tem alguém aqui que assistiu Clone?
O clone. Eu vou acreditar que você não era crente nessa época. Tem alguém aqui que assistiu o clone? Olha aí, ó, tem gente que assistiu o clone. Então, veja, né, existem muitos filmes também. Eita, povo noveleiro. Olha o pessoal dizendo, novela top. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu fui falar de dorama lá no Eu Acredito, o povo está me destruindo, porque eu falei do dorama. Olha aí, ó. Meu Deus. A irmã certa está dizendo que assistiu o clone 2 vezes. Misericórdia. Diz que o clone, eu não sei qual é o país do mundo, mas tem um país do mundo aí que é uma das novelas mais assistidas do país. O irmão está dizendo aqui que não tinha entendimento bíblico. Eu vou entender, irmão Antônio, que o irmão não tinha entendimento bíblico. Oh, Deus. Oh, Deus, Deus abençoe, irmã Ana. A irmã Sueli está dizendo, era crente e às vezes eu via. Que Deus os perdoe mesmo. A Rússia, olha só, o clone passa na Rússia. O clone faz um sucesso tremendo na Rússia, irmão Theo tá dizendo aqui. Aí, olha só, o irmão Júlio está dizendo que a primeira clonagem da ovelha Dolly, né, que foi muito famosa, foi em 1996. Meu Deus, a irmã Tassiana assistiu o clone 3 vezes. Ô Senhor. Então, conhece a novela de cor. Mas, irmãos, veja bem, isso não é algo novo, mas, porém, todavia, contudo, pesquisadores da China alcançaram um progresso notável no setor de engenharia genética aplicada à pecuária ao realizarem de forma inédita, em larga escala, no país, a clonagem bem-sucedida de 6 cabras leiteiras com alto percentual de rendimento. Conforme divulgada pela agência de notícias estatal, essa iniciativa estabelece um novo paradigma para a biotecnologia agrícola local, demonstrando a viabilidade técnica de replicar em massa animais com características zootécnicas superiores. Então, o que a China fez? Ela mudou o DNA, clonou as cabras leiteiras e agora está preparada para uma produção em massa. Quer dizer, nós vamos produzir seres que vão produzir muito, com genética modificada. E você sabe, irmãos, é por isso que eu estou dizendo que Deus vai intervir. Deus vai intervir, porque os cientistas estão criando um modelo, né? Deixa eu colocar aqui. Só que eu quero ler aqui. Eles, na realidade, já estão criando seres híbridos. Essa é a questão, né? Então, veja bem. Existe hoje novos tratamentos que prometem curar fetos na barriga da mãe. Esse já é uma questão. Essa é uma questão. Outra questão, irmãos, é que eles estão com uma ideia de criar uma geração de super bebês. Presta atenção.
imunidade e doenças, resistência à obesidade, seleção de características estéticas, tudo isso pode ou logo poderá ser programado antes da gravidez. Pastor Carlos, o que o senhor está falando? Você pode programar a cor de pele, cor de olhos, se seu filho vai ser obeso ou vai ser magro, tudo antes de ele ser gerado. Me diga se isso não é um absurdo dos absurdos. Ou eu estou ficando louco, irmãos? Olha só, em 2009, um casal inglês deu à luz uma menina. A garotinha nasceu bonita e saudável. Mais do que normal, na verdade, foi a primeira criança a ser curada de uma doença letal antes mesmo de nascer. Naquela família, 3 gerações de mulheres já haviam desenvolvido câncer de mama. A chance de que a menina também tivesse era alta, mas um projeto pioneiro de cientistas da Universidade de Londres analisaram o material genético dos pais da menina usando técnicas de fertilização in vitro. Criaram 11 embriões, desses 11 foram escolhidos 2 que não possuíam a gene BRCA1, que após uma mutação pode ocasionar câncer de mama. Esses embriões foram implantados no útero da mãe, um dos embriões vingou, se transformou em feto e 9 meses depois a garotinha vinha ao mundo. Antes mesmo de nascer, protegida do câncer. Essa tecnologia futurista já é uma realidade. O procedimento se chama diagnóstico pré-implantacional, permite escanear o DNA do embrião com poucos dias de vida, retirando uma célula deles. Com o DPI, já é possível escolher o sexo do bebê e selecionar embriões livres de mais de 300 doenças e anormalidade genética. No futuro, ele também poderá ser usado para escolher a cor dos olhos, cabelos e várias outras características, gerando bebês potencialmente imunes a problemas como miopia e diabetes. Muita gente vai fazer isso, aliás, já está fazendo. Uma pesquisa da Universidade dos Estados Unidos estima que em 2006, quase metade das clínicas e DPIs americanas já oferecia serviço de escolha do sexo do bebê. Outro levantamento da Universidade de Nova York mostrou que 10% dos entrevistados fariam procedimento para garantir melhorias como habilidade atlética e 12% inteligência superior no bebê. Já existe até um nome para essas crianças, são os designers bebês ou bebês projetados. Deus abençoe, irmã Rosângela, pela sua ajuda, Deus abençoe. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui ou eu estou falando grego? Você está entendendo que pais podem gerar filhos agora filhos sem doença, por exemplo. Tem lá na família alguém que pode ter câncer, ter diabetes, ter problemas cardíacos. O que eles fazem? O que eles fazem? Eles vão modificar a genética no ventre para a criança nascer sadia. E parece que são deuses, né? Por quê, irmãos? A criança pode nascer perfeita e pode ser atropelada e morrer. Sangue de Jesus tem poder. Agora o povo vai ficar escandalizado comigo. Mas quer dizer, a gente está diante de uma esfera, irmãos. Alguns dizem que até 2040 nós chegaremos a... E aí é por isso que eu comecei a minha fala dizendo que o Apocalipse vai acontecer. É isso mesmo. Por que o Apocalipse vai acontecer? O Apocalipse vai acontecer porque o homem está chegando próximo à imortalidade. Outra questão
eles podem alterar o DNA e mudar a genética e criar uma sociedade híbrida. E eu digo para vocês, irmãos, isso, para mim, pastor Carlos Cardoso, é muito assustador. Porque os homens estão querendo tomar o lugar de Deus através da inteligência artificial. Eu comecei essa live falando algo muito sério aqui. A gente tem aí pessoas que se trataram aqui com a IA. A gente está no absurdo também. É outro absurdo, né? Não se assuste que eu vou dizer, mas é outro absurdo. Qual é o outro absurdo, pastor Carlos? O outro absurdo é que hoje o que muitas pessoas ouvem nos púlpitos é produzido no chat GPT. Misericórdia, falei. Quer dizer, a pessoa ela dá um tema, é muito fácil fazer isso, irmão. Se o pregador não se policiar e não tiver uma vida com Deus, o pastor, o que ele vai fazer? Ele vai consultar o chat e o chat vai determinar o que se prega no púlpito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? A gente está nesse nível. É nesse nível que nós estamos. E isso é muito sério. É muito sério. Para muita gente, o pessoal da geração Z aceita, absorve isso com uma naturalidade que chega a assustar, tá bom? Porque parece natural, parece normal, parece que está tudo bem você ter crianças que o pai escolhe o sexo, a cor dos olhos, a doença que ela pode ter, se ela vai ser magra, se ela vai ser gorda, se ela vai ser inteligente, se ela vai ser um atleta. Quer dizer, imagine um casal conversando, nós queremos um filho que será um atleta, vai ter uma massa corpórea de tanto, vai correr tanto por hora, e eles trabalhar a genética desse bebê no ventre e ele nascer da forma que foi projetado. Se isso não te assusta, eu não sei que mundo a gente está vivendo. É como que o homem quisesse ter total controle sobre o futuro. Total. E é o que o irmão Elias está dizendo aqui, Batista. É exatamente Daniel 12, 4. O que Daniel disse no capítulo 12, versículo 4? Que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. E o que nós estamos vendo? A ciência, ela está se multiplicando numa velocidade assombrosa. Irmãos, você recebe informação em 30 dias, o que levou na geração passada 200 anos para receber as mesmas informações. Você entende que em 30 dias, você recebe a mesma quantidade de informação que na geração passada demorou 200 anos para as pessoas ter? Isso nos dá noção da velocidade da IA. Tem pessoas aqui, o irmão Miros trabalha com TI, outros trabalham, né? Com TI, e o que acontece? A programação de computação, que era de 2 em 2 anos, há uns anos atrás, passou para 1 ano, de 1 ano foi para 6, e 6 para 3, e agora toda hora o teu celular pede para atualizar o software, o computador pede atualização a todo momento. Por quê? Porque ele está sendo cada vez mais potencializado. Então, a gente está numa sobrecarga tão grande de distração. Aí, o irmão Miros trabalha com TI, o irmão Miros dizendo que é quase diário a questão do que está acontecendo. A gente não consegue acompanhar.
Eu fico assustado quando as pessoas dizem, não, mas sempre aconteceu. Irmão, me diga, né? A turma do sempre aconteceu terremoto, sempre aconteceu vulcão entrando em erupção, sempre aconteceu crise financeira, sempre aconteceu isso, sempre aconteceu aquilo. A turma do sempre aconteceu também me assusta, porque elas ficaram presas no sempre aconteceu, mas sempre aconteceu. E tratam isso como uma normalidade do sempre aconteceu. E não é bem assim, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo agora é mundial. Crise mundial, epidemia mundial, sistema de IA de controle mundial, tecnocracia, é tudo mundial. As pessoas precisam acordar do sempre aconteceu, porque não está normal. Olha aí, o Bizazo está dizendo, meu notebook já era, não atualiza mais. Tem celulares que não atualizam mais. E eu falei ontem, volto a falar. Irmãos, carros que saírem da concessionária em 2027 terão um mecanismo de tirar foto da tua íris dos olhos enquanto você dirige. Então, além de nós termos vários sensores conectados à internet dos nossos carros, quem tem carro novo, de 2020 para frente, todos os carros já estão chipados, e agora os carros estão cheios de sensores, agora você terá um passageiro que vai tirar foto da íris dos seus olhos enquanto você dirige. E falando nisso, né? Vocês viram que Donald Trump lançou a sua marca de celular. É até assombroso comprar um celular de Donald Trump com quem ele está trabalhando. A elite da tecnologia está de mão dada com Donald Trump. E ele me lança um celular agora. E é a marca dele. A irmã Luísa, o BioID, veja como a China tem influência e tem informação no Brasil. A BioID deu os carros dos ministros da Suprema Corte. Todos souberam que os carros que a China deu para a Suprema Corte é para monitorar os ministros no Brasil. E a prova que ficou clara foi agora a ida de Donald Trump na hora de ir embora. Donald Trump não levou nenhum presente que a China deu. Vocês viram que o Donald Trump não levou nenhum presente, irmãos. Porque os crachá, olha só, os crachás que eles usaram, outra coisa, toda a comitiva de Donald Trump utilizou o celular descartável. O celular deles ficaram ou no avião ou ficaram em casa. Eles nem celular levaram para a China para não ser hackeado. Vocês têm noção disso, irmãos? Então, imagine você que tem um BioID. O BioID é um agente secreto do governo chinês dentro da sua casa. Então, nem celular eles levaram. Embora nem celular, irmãos. Eles falam, não, a gente não vai utilizar nem nossos celulares. Eles não levaram para a China, ou deixaram no avião, ou deixaram em casa e utilizaram celulares descartáveis para não ser hackeado. Nós já estamos vendo, irmão Sueli, o Apocalipse se posicionando diante de nós. Então, o TikTok, por exemplo, você sabe que o governo americano proíbe soldados de usarem TikTok. Por quê? Porque o TikTok é um espião chinês. E aí tem um amigo meu que disse, rapaz, o que eu tenho que esconder da gente? Eu vou ter TikTok, vou fazer tudo o que eu quiser.
Porque as pessoas acham que eles vão querer saber da minha vida. As pessoas não têm noção o quanto que é valioso as suas informações. Todas as suas informações custam muito, porque todas as tuas informações alimentam um sistema de controle mundial. Agora, a última, irmãos, para a gente, eu vou ter que sair que eu tenho culto no Zoom, mas eu tenho que dizer sobre a candidatura de Joaquim Barbosa. Quando tudo parecia ruim, podia ficar pior. Apesar que eu tinha, né? Você sabe que Joaquim Barbosa, que foi o ministro da Suprema Corte, que na minha visão foi ameaçado e abandonou a Suprema Corte do Brasil, ele nem doente estava. Essa é a minha visão. Porque Joaquim Barbosa, ele enfrentou Gilmar Mendes, Joaquim Barbosa enfrentou o sistema e do nada ele pede afastamento da corte. Ele antecipou a sua aposentadoria exatamente como Barroso. E ele tinha princípios éticos, morais de direita. Essa era a minha visão. Só que nas eleições passadas, quem lembra que Joaquim Barbosa, isso me assustou mais ainda. Porque nas eleições passadas, Joaquim Barbosa fez campanha política para o atual presidente. Isso me assustou. Eu não esperava isso dele. Não esperava. Eu fiquei assim pensativo sobre isso. E eu acredito que ele foi ameaçado e não quis mais guerrear com o sistema e pediu: vou me aposentar. Mas hoje Joaquim Barbosa ele se filiou à Democracia Cristã e vai disputar as eleições, né? O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, se filiou à Democracia Cristã em abril e deve disputar a presidência da República nas eleições em 2026. A informação foi confirmada pelo presidente da sigla, João Caldas. Antes da chegada de Barbosa, o partido articulava com o pré-candidato da ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ao Palácio do Planalto. O Aldo Rebelo está ficando doido por causa dessas. No entanto, segundo dirigentes da legenda, o desempenho de Rebelo nas pesquisas não agradou a cúpula do partido, que decidiu buscar outro nome para a disputa. De acordo com integrantes do Democracia Cristã, os detalhes da candidatura de Joaquim Barbosa devem ser definidos nos próximos dias. Já Aldo Rebelo poderá concorrer a outro cargo nas eleições de 2026. Pai do ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, João Caldas afirmou que Joaquim Barbosa já está lançado como pré-candidato à presidência e disse que a troca de nome foi uma decisão impessoal e partidária. O partido tem um olhar para frente, não é uma pessoa, é uma instituição que visa o que é melhor para o país, para o povo. Aldo há de compreender, ele já não compreendeu. Joaquim Barbosa é um homem prudente, exatamente cauteloso, ele é o Joaquim do Brasil. É a pessoa que todos os brasileiros estavam procurando, declarou Caldas. Agora, olha a idade. Se ele não podia estar na Suprema Corte, como é que ele pode ser presidente do Brasil? Essa é a pergunta, né, irmãos? Essa é a pergunta. Aos 71 anos de idade, Joaquim Barbosa já cogitou disputar a presidência em outras ocasiões em 2018. Ele chegou a se filiar ao Partido Socialista Brasileiro, mas desistiu da corrida presidencial meses depois, alegando motivos estritamente pessoais.
Agora, irmãos, eu quero perguntar para vocês algo aqui, eu preciso fazer isso. Quem aqui já tem candidato a presidente? Só diga sim ou não. Se você já tem um candidato a presidente, não diga quem vai votar, mas diga, eu já tenho um candidato, eu sei em quem eu vou votar. Eu quero saber se temos mais não ou mais sim. Olha a quantidade de pessoas que não sabem quem vai votar. Tem mais não do que sim. Agora apareceu e sim. O investimento, está dizendo o investimento certo, meu alvo é Jesus. Mano, então vai votar no Carlos Cardoso. Vocês estão percebendo aqui, irmãos? Eu queria fazer isso porque tem mais não do que sim. Por quê? Ontem eu falei algo aqui. Eu falei algo aqui ontem. Que você sabia que tanto de rejeição que o Lula tem, o Flávio Bolsonaro tem, tá? É o mesmo índice de rejeição. É por isso que eu falei que a possibilidade de surgir uma terceira via forte, ela se transformou gigantesca no Brasil. No Brasil. E a gente precisa entender o que está acontecendo. Mas essa eleição de Joaquim Barbosa, de Augusto Cury, todas as vezes também é só para o partido ter um candidato e ganhar o fundo partidário, né? Infelizmente é assim que funciona, mas Joaquim Barbosa não tem força. Não tem força nenhuma. Irmãos, eu não sou nem de direita nem de esquerda, tá? Apesar que eu declaro sempre aqui que é melhor para o mundo, para o país cristão, que a direita esteja no poder. Que a gente sabe que são braços de sistemas. Mas a gente sabe, como eu disse aqui, eu disse aqui claramente que é melhor que a direita esteja no poder para um país cristão. Mas é Deus que sabe das coisas. Uma coisa é certa, na minha visão, a esquerda ela cai esse ano no Brasil. A esquerda cai. Meus irmãos, não deixe de ajudar o projeto Arrependa-se. Nós estamos em São Tomé e Príncipe. Daqui a pouco eu vou postar alguns trabalhos que a gente fez hoje. Foi uma benção, foi um dia muito produtivo hoje aqui. Nós iríamos fazer uma cruzada evangelística, mas morreu uma pessoa muito importante do país e o presidente declarou luto no país. E nem jogar futebol e nem evento de rua pode ter quando o país está em luto. É uma ilha muito pequena, e então o país parou por causa da morte. Eu acredito que era uma poeta, uma escritora, e aí não podemos ligar som para fazer a cruzada. Mas a gente fez um culto no Gogó mesmo, e foi maravilhoso, tá? Jesus salvou, operou milagres, Deus deu livramentos, e Deus operou maravilhas. E eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão nos acompanhando. E quero pedir para vocês, continuem orando. Quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus por toda a oração do grupo de intercessão que está orando. E a todos que estão nos ajudando nessa obra. Não deixe de nos ajudar nessa obra. Amém? Quero orar por você pela sua semana, que seja uma bênção a sua semana, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais
esse dia, pelo primeiro dia da semana. Que essa semana seja marcada por milagres, que essa semana seja marcada por sinais na nossa vida. Nos mantém despertados, acordados nesses dias tão turbulentos, Senhor, dias proféticos. Ó Deus, guarda a nossa casa, a nossa família e sê conosco em tudo que formos fazer, Senhor. Que todas as decisões que formos tomar, glorifique o teu santo nome. Em nome de Jesus, que toda armadilha do mal caia por terra. Abençoa a nossa estadia aqui em São Tomé e Príncipe até quarta-feira. A nossa estadia em Luanda, em Quilenda, esses dias, as cruzadas evangelísticas que vamos fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, opera milagres, opera maravilhas, opera sinais e prodígios, salvando, libertando, curando, transformando famílias inteiras, Senhor. Abençoa todo o teu povo que tem orado pelas nossas cruzadas aqui na África, todas as pessoas que têm contribuído com a tua obra, estende a tua mão, Senhor, e que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade permaneça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a irmã Vanessa pela sua ajuda. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.